E aí, galera, mais um vídeo aqui no canal. Todos os novos poderes do Homem-Aranha explicado do canal Ei Nerd. Então, bora comigo, vamos assistir esse vídeo aqui e fazer aquele lindo react. Teia orgânica, super sentido aranha, olhos vermelhos. Vamos falar de todos os novos poderes do Homem-Aranha no UCM. Mudou muita coisa. Vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, inclusive sobre a origem de cada um deles nos quadrinhos. Então, se prepara, vamos lá. Em Nerd Trunks, Peter aqui. O Homem-Aranha ganhou novos poderes, mas você sabe todos os poderes que ele ganhou? Quais poderes Já comenta aí, quais foram os novos poderes do Homem-Aranha e se você já assistiu o filme completo. dos quadrinhos? Quais eles deixaram de fora? Galera, Homem-Aranha Novo Dia, talvez o filme do Homem-Aranha com mais referências aos quadrinhos que existe. E todas elas estão misturadas na origem dessa nova versão do Homem-Aranha. Então nesse vídeo eu vou trazer todas essas referências relacionadas aos novos poderes, além de explicar tudo. Boa. Queremos saber qual foram esses novos poderes. Eu já assisti e já tenho alguns aqui em mente das cenas do filme aqui. Não sei se ele vai citar aqui. Vamos lá. Que mudou. Mas antes de começar eu quero dizer duas coisas. A primeira é que esse vídeo é sobre o novo filme do Homem-Aranha, então, sem spoiler, a segunda você já sabe, né? Mas antes eu vou te falar a mutação. Bom, em Homem-Aranha Novo Dia, a mutação do Peter começou. Não, essa parte da mutação aí todo mundo já sabe. O filme já deixa claro, desde o início do filme, você já sabe que a mutação dele tá aumentando ali, tá entregando teias orgânicas. Então essa parte aí todo mundo que assistiu o filme já sabe. E você vê, para quem não assistiu o vídeo, aqui já vai spoiler. Você já vê bem no começo essa mutação fazendo efeito no Peter. A evoluir. Não, o lado aranha dele começou a tomar conta do corpo dele, ampliando completamente os poderes dele, só que ao mesmo tempo assumindo um lado mais instintivo, né? Ele começou a virar um animal. E é legal de ver no filme. Uma aranha, né? Isso fez com que o Peter ficasse preocupado. Quem que não ficaria por virar uma aranha? Por vários anos ele ficou quase que 100% da vida dele como Homem-Aranha. E o Peter Parker ficou de lado, não foi assim? Só que agora parece que esse lado aranha estava querendo tomar conta, literalmente, do corpo dele. Esse é o medo dele. E é por causa disso que o Peter foi conversar com o Bruce Banner. Muito top a aparição do Peter ali, né, falando com o Bruce Banner. Sendo que o Peter conhece, né, lembra o Peter lembra das aventuras que tiveram junto, porém o Bruce não lembra, né, porque apagou, né, da mente de todo mundo quem era Peter Parker e tal, e que Peter Parker era o Homem-Aranha. Então esse diálogo, mesmo não sendo, eles não se conhecendo, né, só o Peter sabendo quem é, fica legal. Gostei de ver no filme essa parte. Para entender como é que funcionava o inibidor que ele usa para conter o Hulk. Aí a partir daí o Peter faz o próprio inibidor para poder impedir que o lado aranha tomasse conta. E deixando bem claro, esse mesmo inibidor era capaz de inibir qualquer poder dele. Nossa, tá uma zoada aqui fora aqui. Um carro de som começou a passar aqui. Brincadeira. Derivado de mutação. Independente se era acidental, igual o dele do Banner, ou natural, igual por exemplo da Jean Grey. Só que o Peter usou de uma forma que ele mantinha os poderes originais dele, mas afastava a evolução da mutação. Pensou Wolverine e Deadpool com o negócio dele pra Cassandra Nova? Pô, resolveria, né? Bom, essa vontade de controlar a mutação vem direto dos quadrinhos. Na HQ The Amazing Spider-Man número 100, o Peter tá cansado de viver a vida preocupado com todo mundo. Tá cansado de viver, sabe, tendo que colocar a responsabilidade de ser Homem-Aranha na frente da vida pessoal. É sempre massa, né? Essas adaptações que a gente pensa que o filme foi feito um roteiro totalmente nulo, mas eles pegam mesmo um mangá não, um quadrinho assim antigo, né, separado e coloca no roteiro do filme. Isso é bem da hora. Dele. Ele quer se casar com a Gwen Stacy e pra isso o Homem-Aranha não pode mais existir. E aí que o Peter revela que desde o dia em que ele foi picado pela aranha, ele estudava uma forma de reverter os poderes dele e eliminar a radiação. Não porque ele gostava dos poderes, mas porque ele tinha medo da radiação no sangue matar ele no futuro. Então faz sentido esse medo, né? O único problema é que ele não tinha como testar o soro, mas aquele era o único jeito dele eliminar o Homem-Aranha de vez da vida dele. Então o que ele faz? Ele toma o soro para tirar os poderes, só que o soro tem um resultado inverso. Ao invés de eliminar a mutação acelera. E o Peter fica com 6 braços. Bicho fica nojento, rapaz. Se tu tem um chinelo gigante, vapo nele, né? Bom, essa é a primeira vez que o Homem-Aranha aparece com 6 braços. Mas teve outras, como por exemplo nas HQs de Marvel Fanfare número 1 e 2, dos anos 80. Nessa história, o Homem-Aranha e o Anjo foram até a Terra Selvagem
procurar o Carl Lycos, que é o cientista que se transformaria lá na frente no vilão Sauron. Lá o Homem-Aranha e o Anjo foram capturados pelo vilão Galera, vai desculpando aqui, que tá uma zoada aqui. Eu não tenho como controlar essa zoada aqui. Grandchild, que fez a mutação deles regredir para a forma mais selvagem delas. O Anjo virou um Homem-Pássaro e o Homem-Aranha ficou lá, virou uma aranha humana. Bom, mas essa parte foi só curiosidade, né? A real é que a mutação do Homem-Aranha tem vários momentos por evolução através da ciência, ou às vezes pelo lado místico. Como, por exemplo, quando ele ficou completamente estressado, quando ele descobriu que a Tia May tinha tido um derrame, né, e ficado em coma. Ele tinha passado por um trauma recente, né, que ele acabou descobrindo lá que os pais dele, que tinham voltado dos mortos, que os pais dele estavam... Tem também uma animação onde ele fica com 4 braços na animação do Spider-Man de 92, 93. Tem animação que mostra essa mutação. Desculpa, galera. Que mostra essa mutação fazendo efeito, que ele procura até os X-Men para tentar curar, só que o Charles Xavier fala para ele que lá ele não cura mutação, ele usa ajuda. Aí ele pegou, foi embora com raiva, né? Entrou lá, invadiu a mansão lá dos X-Men para pedir ajuda, mas como ele viu que lá ele não ia achar ajuda, ele foi embora, seguiu o seu caminho. Mas essa também é a representação da mutação também. Eram, na verdade, sósias robóticos criados pelo vilão Camaleão. Então, pô, juntou tudo isso e a situação da Tia May. Cara, e o Peter acabou entrando num casulo e passou por mais uma transformação, tipo Mangekyo Sharingan, né? Pô, tipo, passou uma transformação radical. Essa transformação aconteceu na HQ Mangekyo Sharingan é foda. The Amazing Spider-Man número 392. A capa dela é bem legal, né? Porque tá escrito Peter Parker nunca mais. E é exatamente isso que aconteceu quando ele saiu do casulo. Ele ficou completamente sombrio, sabe? Silencioso. Bem parecido com a transformação do Homem-Aranha, quando ele desce o porrete no Escorpião. Essas foram algumas das inspirações para esse novo filme. A parte do casulo, né? A parte do Peter querendo impedir a mutação, tá tudo no filme. Tem outra referência que acontece nas HQs que provavelmente inspirou o filme, principalmente aqueles olhos vermelhos. Mas eu vou falar disso pro final desse vídeo aqui. Vamos falar agora dos novos poderes do Homem-Aranha. Sim, porque ele ganhou novos poderes também. Vamos ver quais são esses poderes, né? Vamos ver. Hein? Os novos poderes. Bom, todo mundo sabe que os poderes bases do Homem-Aranha são, né, grudar na parede, sentido aranha, mais um pacote de habilidades sobre-humanas, como por exemplo, reflexo, força, durabilidade, agilidade, resistência, aquele pacotão de super-heróis do meta-humano. Ele ainda utiliza essas habilidades aprimoradas com um conjunto de poderes, como por exemplo, o sentido aranha com reflexo e força, igual ele fez em Guerra Civil contra o Bucky. Que força, né? Nem o Bucky com braço de aço consegue parar o Homem-Aranha. Ou, por exemplo, a durabilidade mais a força que ele usa para sair dos escombros e de volta ao lar. Só que em Homem-Aranha Um Novo Dia, ele recebeu um up em todas as habilidades dele. E não é só um up à toa não, galera. Ele tá num nível completamente diferente. O sentido aranha dele foi capaz até de perceber. O sentido da aranha, se eu não me engano, ele ficou num ar de escala maior, maior assim, como se fosse até um telepata. Bem distante, ele estava ouvindo pessoas. O tiro do Justiceiro mesmo quando ele ainda tava lá com a Jean Grey na mente dele paralisado. Isso é muito, muito over, né, cara? Overpower aí. E ele também recebeu um up nos reflexos e na agilidade. Isso fez com que ele se desviasse dos shurikens ninjas do tentáculo, né? Cara, força... Não, essa cena foi épica, velho. Top demais essa luta aí, quando ele usa o instinto, né? O instinto aranha ali, isso é doido, não tem como. E ele consegue controlar, o instinto aranha. Então, pô, ficou casca grossa demais. Antes ele tinha dificuldade para segurar o ataque do escorpião. Mas quando ele ativa os poderes novos, os olhos dele ficam vermelhos, cara, ele bate no escorpião como se ele não fosse nada. A força também reflete no salto que ele dá. Ele consegue pular mais alto, além disso ele tá mais rápido também. E claro, tem a teia orgânica que se provou ser muito mais resistente do que a teia que ele criou em laboratório. Então quando você pega todos esses upgrades, você tem um Homem-Aranha muito mais rápido e preciso na hora da luta. Além dos poderes, ele fica mais instintivo. Esse lado instintivo vem das referências que eu falei antes no vídeo. É isso que eu tinha falado, né? O Homem-Aranha, ele tá numa força, nesse ganho de poder enorme. É um boost de poder enorme aí, velho. E digo mais, eu vou querer ver o Homem-Aranha com os mais filmes do Homem-Aranha, e ainda vou querer ele com a roupa, aquela roupa preta, né? A roupa com o Venom, simbionte. Vou querer o filme dele assim, com Tom Holland e com o simbionte do Venom.
Mas essa teia orgânica e os olhos vermelhos vêm de outro lugar. Nas HQs, o Homem-Aranha teve que enfrentar uma vilã conhecida como a Rainha. O nome verdadeiro dela é Adriana Soria. E o mais legal é que essa vilã, cara, é única de uma subespécie de mutantes conhecida como Homo Insectus. Ela era capaz de controlar insetos, também humanos, com genes insetos. Na HQ The Amazing Spider-Man número 16, de 2003, a Rainha dá um beijo no Homem-Aranha e coloca nele uma enzima para tentar transformar ele no parceiro dela. Só que essa enzima produz um efeito colateral. O Homem-Aranha começou a se sentir estranho, né? Até que na primeira noite, olhos de aranha começaram a aparecer na cara dele. No dia seguinte, as presas apareceram e finalmente ele se transformou num híbrido de aranha e homem. Aranha humana, né? Mas não parou por aí, ele continuou se transformando até virar uma aranha gigantesca. Cara, tipo, nojento mesmo. Por fim, essa aranha meio que morre. Ô louco, né? Ô louco. Que viagem é essa? E de dentro dela sai o novo Peter Parker, né? Porra, apelação demais, né? Com todos os sentidos melhorados, incluindo a capacidade de colher informações Renasceu o Peter Parker ali. através de outros insetos. E claro, sendo capaz de produzir teias orgânicas. Essa é uma das origens da teia orgânica do Homem-Aranha, mas essa ainda é mais voltada para a ciência. A que mais tem relação com o filme é talvez a fase do outro. Nela, o Homem-Aranha é espancado pelo vilão Morlun, que é o cara que se alimenta de totens aranha. Nessa fase foi explicado pro Peter que a aranha que picou ele estava morrendo, e por isso passou os poderes totêmicos para ele. É uma origem nova que troca a ciência pelo lado místico. Ah, Peter, mas no filme isso nem aparece. Calma que eu vou explicar. Bom, o Morlun espanca o Homem-Aranha e ele vai parar no hospital. Só que o Morlun vai atrás dele de novo e quando chega lá, a Mary Jane ataca ele. Nessa hora, o Morlun quebra o braço dela. São várias histórias, né, explicando a mutação do Peter, né, galera? E galerinha, se você chegou até aqui, tá curtindo o vídeo react? Se tá curtindo, comenta aqui se vocês querem que eu traga mais vídeo react como esses aqui. Curte e compartilha para todos aqueles que gostam da cultura pop, anime, séries, jogos, gameplay, de tudo. Compartilha, galera. E comenta aqui se vocês estão gostando. Não deixa de ativar o sininho, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Isso faz o Peter se levantar da cama. Só que não é mais o Peter, é uma versão animal dele. Ele salta pra cima do Morlun, parece uma criatura, sabe? Com os olhos avermelhados, dentes pontudos, presas. O Peter mata o Morlun, mas ele morre logo depois nos braços da Mary Jane. Mas é aí que entra a nova transformação. O Homem de Ferro. Homem-Aranha sofre demais, né, galera? Fala a verdade. Homem-Aranha é o personagem que mais sofre aqui. Leva o corpo do Peter pro prédio dele. Mas pouco depois a Mary Jane encontra o corpo do Homem-Aranha aberto. Como se algo tivesse saído de dentro dele e deixado só a pele para trás. O Homem-Aranha ele trocou de pele e fugiu. Ele entrou no novo casulo e enquanto ele dormia, ele encontrou a entidade aranha conhecido como Grande Tecelão. É aí que ele abraça o lado totêmico e renasce. Ele sai do casulo com novos poderes, né? Da mesma forma que o Homem-Aranha no filme. Só que nos quadrinhos o leque de poderes é maior, né? Porque além dos upgrades dos poderes base, ele ainda recebe novos poderes. Ferrões retráteis nos pulsos, visão noturna aprimorada, regeneração acelerada e capacidade de sentir as vibrações de qualquer coisa que toca. Eu vou querer ver isso, que eles consigam trazer isso para os próximos vídeos do Homem-Aranha. Vídeo o quê? Do filme do Homem-Aranha. Eu vou querer ver isso aí. A teia dele é basicamente uma extensão do sentido aranha pela teia. Porra, maneiro demais isso. E ele fica tão roubado que o corpo dele reage automaticamente. Instinto superior. É uma versão do instinto superior. Tem até um momento engraçado, que é quando o Peter vai fazer alguns exames na Torre Stark depois de renascer. E quando ele tá indo embora, o Tony só coloca a mão no ombro dele, sabe? Nessa hora o Peter automaticamente... Não, essa cena aí é foda nos quadrinhos. Essa cena aí é muito top. Vira e dá uma rasteira no Tony Stark. É instintivo. E por que eu acho que essa fase tem mais relação com o Homem-Aranha do cinema, né? Com o que aconteceu agora? Bom, a ideia de que o Homem-Aranha tem que abraçar o lado animalesco enquanto ele evolui é a mesma coisa. O Peter teve que parar de tentar suprimir o lado aranha, né? Tipo, não dá mais pra ele lutar contra isso. Ele só ficou overpower quando ele finalmente entendeu que não existe Peter ou aranha separados. Ele é os dois. Isso me lembra um pouquinho essa fase das HQs. É muito parecido. Outro detalhe são os olhos vermelhos que fazem ele ficar violento e agir por instinto. E claro, tem as teias orgânicas e o aumento de todos os poderes base dele. A real, galera, é que agora o Homem-Aranha é muito mais forte do que antes, cara. Muito mais. Verdade, tava precisando de um boost de poder, né, que levasse o Homem-Aranha numa escala muito maior, né, do que ele já é. Todos os sentidos, tudo, ok? Todos os poderes foram melhorados. Os traumas foram superados. Agora sim, o Homem-Aranha do Semi tá completo. Bom, o futuro do Homem-Aranha ainda é um mistério. Completo não, né? Porque nós tá querendo ver aí ele com a roupa do simbionte Venom
onde ele se transforma não, onde ele fica mais poderoso com aquela roupa que nós todos estamos querendo que venha sair um filme ele usando a roupa do simbionte, que vai ser incrível. E se chegar esse filme, vai ser também um dos filmes mais incríveis do Homem-Aranha. Inclusive eu tenho um vídeo só sobre o final do filme, vou deixar pra vocês aqui, ok? Vale a pena vocês assistirem esse vídeo. Mas eu tava aqui gravando e pensando numa coisa. Será que esse novo Homem-Aranha, com novos poderes, teria mudado o resultado na Batalha do Aeroporto, lá em Guerra Civil? Eu acho que sim. Bom, o jeito que ele enfrentou o Tentáculo, vocês acham que ele teria dificuldade pra prender o Capitão América, Falcão, Bucky, Homem-Formiga, Ia passar um rodo em todos eles aí. Wanda? Cara, o que vocês acham? E não esquece que eu dei uma ideia cascuda pra você fazer grana no Mercado Livre. Você faz tudo na Rosca, plugin para levar a pessoa direto para os seus produtos afiliados. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo react do Peter, do canal Ei Nerd, Peter Jordan. Então é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, curte, comenta e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal. E tô ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.